Caminhoneiro ajuda a idosa na estrada, mas encontra um cavalo morto e um recado assustador. Luiz era um daqueles caminhoneiros robustos, com mãos calejadas pelo tempo e um espírito solitário teimando em se manter forte. As estradas do interior do Brasil eram sua casa, onde o asfalto quente e as poeiras levantadas davam um ar de rotina ao seu dia a dia. Ele adorava a liberdade, mas o vazio ainda estava lá, sempre ao seu lado como um fantasma. Era um dia ensolarado. O céu era um azul profundo que quase doía nos olhos. Luiz dirigia sua carreta por uma estrada deserta e poeirenta. O som do motor rugindo e a música sertaneja do rádio eram os únicos companheiros. De repente, ele avistou uma figura solitária à beira da estrada. Uma idosa, com a pele crocante como o solo daquelas paragens, o aroma da terra seca mingauava no ar, e o som do vento parecia sussurrar segredos de outros tempos. Mas ao se aproximar, um choque o paralisou. Havia um cavalo morto à sombra de uma árvore. O animal, um cavalo castanho, jazia imóvel. A respiração da vida já não estava mais ali. Luiz sentiu um frio na espinha. Seus olhos se fixaram em um bilhete escorregadio ao lado do animal. Com mãos trêmulas, ele pegou o pedaço de papel e leu. As palavras moldadas de forma crude traziam uma mensagem aterrorizante. A última pessoa que ajudou a senhora não voltou. Seu coração acelerou. O que significava aquilo? Ele olhou nos olhos da mulher. Pequenos detalhes começaram a chamar sua atenção. Os olhos dela tinham uma profundidade que falava de muitos anos. Mas naqueles olhos havia algo mais. Um segredo triste, algo que Luiz percebeu ser maior do que ele, maior do que os 1000 quilômetros que ele rodava diariamente. De repente, o sussurrar do vento parecia ecoar advertências. Ele sentiu que não estava sozinho. Enquanto olhava para a idosa, uma sombra distante atravessou sua mente. Uma figura vagamente reconhecível que parecia observar. Seria alguém interessado naquele mistério? Luiz estava ciente de que ajudar a estranha poderia custar seu próprio pesadelo. O tempo escasso estava pesando sobre os ombros de Luiz como uma mochila imensa. Ele lutava contra seus próprios demônios, os fantasmas de um passado que teimava em vir à tona. Naquela esquina esquecida do Brasil, onde o sol brilhava e a morte jazia, ele se viu encurralado entre a empatia e o medo. Então ele ouviu o som de um carro se aproximando. As luzes dos faróis lampejantes o forçaram a tomar uma decisão. O que ele faria agora? Ele teria coragem de enfrentar o desconhecido ou deixaria a curiosidade se transformar no seu próprio fim? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luiz sentiu seu coração disparar quando as luzes do carro se aproximaram, ofuscando-o por um momento. Ele se virou para a idosa. O olhar dela, antes vazio e triste, agora parecia brilhar com uma intensidade assustadora. Era como se ela soubesse algo que ele não sabia. Um arrepio desceu pela espinha de Luiz. O carro parou ao lado dele, e uma figura saiu de dentro. Era um homem alto, com um semblante grave, vestindo uma jaqueta preta que parecia ter sido feita para encobrir algo. Ele olhou para Luiz e depois para o cavalo morto. Franziu a testa. Imediatamente seu olhar se fixou na mulher. "Você de novo!" ele bradou, como se essa frase carregasse um peso insondável. A idosa, em vez de se abalar, soltou uma risada alta, quase maníaca. "Ah, mas não consigo me afastar, não é? Ele sempre vem atrás de mim." A voz dela ecoava, e cada palavra envolvia a atmosfera com uma tensão palpável. Luiz não soube se devia ficar ou correr. Tudo parecia surreal, como um pesadelo ganhando vida na luz do dia. "Você não pode continuar fazendo isso", o homem disse,
os olhos pulsando com indignação. A última vez o preço foi alto. Você sabe o que aconteceu? Ele se aproximou da idosa. O rosto dele estava tão próximo que Luiz podia sentir o cheiro forte de cigarro. Precisa parar de ajudar esses estranhos. Ninguém perguntou se eu ajudei. Você sabe que isso não é culpa minha. A idosa respondeu com desdém, mas a tensão entre eles era tão forte que poderia ser cortada com uma faca. Luiz, paralisado, sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? De que estão falando? O que essa mulher fez? Ele tentou entender as peças que estavam se encaixando de forma errada em sua mente. A estranha conexão entre eles e o cavalo morto diante deles deixava uma marca de horror. Você não ouviu as histórias? Todos que cruzam o caminho dela? Ah, Luiz, você só pode imaginar o que está se metendo. O homem gesticulou com veemência. Se você quiser sair vivo, entre no seu caminhão e vá embora já. Mas eu só... Luiz gaguejou, suas mãos trêmulas apertando o bilhete que encontrou. O medo começou a subir por seu corpo, que se contorcia em tensão. Ele olhou para a idosa novamente e viu uma sombra cruzar seu rosto, algo que poderia muito bem ter sido uma expressão de arrependimento ou talvez um gosto amargo de malícia. Enquanto Luiz se via preso em uma rede de segredos, a idosa soltou uma risada. Uma risada que não transmitia alegria, mas uma estranha satisfação. Eles não conseguem resistir a mim. E você, querido, talvez seja o próximo. Foi então que uma sirene estridente cortou o ar. O homem se virou rapidamente, o rosto pálido assumindo uma cor de terror. Temos que ir, agora! Ele puxou a idosa pelo braço, mas ela ficou parada, uma marionete que não queria dançar. Ouvindo o barulho crescendo, Luiz sentiu o sangue gelar. O desconhecido que estava ali antes se transformava em um pesadelo em tempo real, algo que não poderia ser ignorado. O homem olhou para Luiz uma última vez, com um aviso implícito que parecia gritar: escolha um lado. Confuso e com o coração martelando no peito, Luiz se viu diante de uma escolha que poderia definir seu destino. A sirene se aproximava. Ele precisava decidir: ajudar a mulher e entrar em um jogo mortal ou se afastar e deixar tudo para trás. Seus instintos gritavam para que ele fosse, mas havia algo naqueles olhos cinzentos da idosa que não o deixava escapar. O que ele faria agora? Uma decisão simples, mas que poderia custar mais do que sua própria vida. Luiz estava paralisado. Seu coração pulsava como um tambor. O homem alto olhava para ele com uma expressão assustada, mas a idosa parecia desfrutar do caos, a risada delirante ecoando pelo ar quente da estrada. Uma sensação estranha subiu pela espinha de Luiz, como se as coisas estivessem prestes a desmoronar. Foi quando uma explosão de luz cortou a cena. Um carro, não longe dali, colidiu com um caminhão que estava estacionado na beira da estrada. O barulho foi ensurdecedor. O impacto jogou detritos para o lado, criando uma nuvem de poeira e metal retorcido. Luiz virou-se para a direção do acidente, mas sua atenção foi rapidamente atraída para a idosa. A expressão dela havia mudado abruptamente. Não havia mais diversão, apenas um olhar de pura intensidade. Agora eles vêm, ela gritou, os olhos brilhando com uma ferocidade que Luiz nunca tinha visto. Você não entende? Eles não vão parar. Ela alcançou a mão para Luiz, mas ele hesitou. O aviso do homem ecoou em sua mente. Escolha um lado. O carro batido soltou uma fumaça espessa e as sirenes se aproximavam. O homem da jaqueta preta ficou paralisado. A tensão em seu rosto se transformando em pânico. Ele puxou a idosa, mas antes que ele pudesse agir, um grupo de figuras emergiu da poeira do acidente. As silhuetas eram estranhas e sombrias, vestidas com mantos negros que balançavam ao vento. Olhos brilhantes como lâmpadas cortavam a neblina e se fixavam em Luiz e na mulher. Você não deveria ter vindo aqui, Luiz, bradou o homem, agora desesperado. Nós temos que ir, agora! Ele não hesitou mais e pegou a idosa pelo braço,
Mas antes que ele pudesse puxá-la, as figuras negras avançaram. Uma delas, mais alta e com um capuz que ocultava o rosto, estendeu a mão na direção de Luiz. "É você quem queremos", disse uma voz baixa e sibilante. Como se o vento tivesse se tornado um portador de más notícias. Luiz sentiu que a terra sob seus pés começava a tremer. A idosa olhou para ele, e nesse momento, uma realidade estranha se desdobrou diante de seus olhos. "Eles não são o que parecem, Luiz", ela murmurou. "Do que você está falando?" Luiz gritou, o medo agora dominando seu raciocínio. A idosa sorriu, mas era um sorriso que carregava uma sensação de desespero. Algo mais profundo do que ele poderia imaginar. "Você acha que eu sou apenas uma mulher velha? Mas..." Ela parou e a sombra estava em seu rosto se intensificou. "Eu sou a guardiã deles. Sempre fui. E você pode ser a chave para tudo isso." Nesse instante, tudo fez sentido e ao mesmo tempo não fez. As palavras dançavam em sua mente. A sirene cortava o ar, e os figuras estavam agora muito próximos. Luiz sabia que tinha que decidir. O homem olhou para ele, expressão de alguém que carrega um fardo desconhecido. O que era essa conexão entre a idosa e aquelas figuras? E por que ele se sentia tão atraído a elas? "Isso não acaba aqui, Luiz", a idosa afirmou, com um tom que parecia carregar o peso de gerações. E nesse momento, o que era apenas uma viagem de caminhoneiro se tornou uma encruzilhada. O tempo parecia parar, e Luiz percebeu que estava diante de uma verdade aterradora. Ele não era apenas um espectador, mas estava entrelaçado a um destino que nunca escolheu. Um destino que agora abrangia não só a vida da idosa, mas a sua própria. E quando a escuridão das figuras negras se aproximou, Luiz sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que ele faria agora? Perder-se no mistério ou lutar contra algo muito maior do que ele mesmo? Luiz estava paralisado. Seu coração pulsava como um tambor. O homem alto olhava para ele com uma expressão assustada, mas a idosa parecia desfrutar do caos, a risada delirante ecoando pelo ar quente da estrada. Uma sensação estranha subiu pela espinha de Luiz, como se as coisas estivessem prestes a... O grupo de figuras avançou, suas sombras envolvendo o espaço, e o impacto da sirene se misturou ao barulho da poeira levantada. A idosa teve um movimento súbito. No instante seguinte, ela declarou com firmeza: "A verdade sempre vem à tona, Luiz. Você precisa saber quem eu sou." A revelação foi como uma bomba. Luiz ficou sem palavras enquanto ela se erguia, a figura dela agora parecendo uma sombra colossal. "Você me ajudou, não porque é bom, mas porque está ligado a mim. Você é meu filho." As palavras caíram como pedras, e o mundo de Luiz girou. "Que? Isso é impossível!" Ele balançou a cabeça, confusão e choque invadindo seu coração com força. Não podia ser verdade. Ele nunca viu aquela mulher antes. O homem com a jaqueta preta olhou para ela com incredulidade, um olhar de terror claro em seu rosto. "Você não pode fazer isso!" ele gritou, a voz tremida. "Isso vai acabar mal." Mas a idosa não se abalou. "Você sempre soube, não sabia? O que eu fiz? Eu não tinha escolha." Ela se virou para Luiz, o olhar suplicante agora focando nele, como se as lembranças antigas a atormentassem. "Quando você nasceu, estava envolto em trevas. Eu não sabia o que fazer. Mas agora, você precisa escolher." As figuras vestidas de negro pararam, observando a cena com olhares fixos e intensos. Luiz olhou entre a mulher que dizia ser sua mãe e o homem que parecia saber mais do que estava deixando transparecer. Sentiu um nó se formando em seu estômago. "O que você quer dizer com isso? Que eu sou seu filho?" "Sim, você tem o poder que eu perdi. Eles não vão te deixar ir. Se você não se decidir, eles vão te arrastar para a escuridão." As palavras dela tinham um peso, um significado que ecoava através do ar tenso. Luiz sentia seu cérebro tentando processar a realidade quebrada diante dele. Aquela revelação não se resumia a uma simples conexão. Era uma linha direta para o medo e o horror que ele nunca imaginou. Luiz piscou, a respiração pesada. "Mas como?
Eu não sei de nada, eu só sou um caminhoneiro. O que tenho que fazer com isso? Outra figura, mais imponente, avançou para a frente. Se você é o que ela diz, então pode ser a salvação ou a ruína de todos nós. Você precisa confrontar a verdade antes que seja tarde demais. A voz soava como um eco distante, mas reverberava profundamente em Luís. Os olhos da idosa se encheram de lágrimas, um mix de dor e esperança. Se você não tomar uma decisão, Luís, pode perder tudo. Eles não têm compaixão, e vendi minha alma para protegê-lo do que sou. Você precisa escapar. Ou... A frase ficou no ar, pesada, carregada de significado. A sirene agora estava tão próxima que parecia fazer a terra tremer. Seu instinto dizia para correr, mas havia essa conexão, essa nova verdade inconfundível. Estrondos de outros acidentes ecoaram ao fundo, aumentando a sensação de caos. Luís olhou para as figuras, a idosa e o homem. Uma decisão surgia diante dele, como uma bifurcação na estrada. Ele era um caminhoneiro, mestre da rota, mas agora os caminhos se entrelaçavam com um mistério que mudaria tudo. Eu não sei o que fazer, Luís gritou, o desespero tingindo sua voz, enquanto as figuras começavam a se mover mais rápido, envolvendo-o em destino incerto. E assim, em meio à confusão, Luís sentiu uma mudança, algo dentro dele despertando. O que seriam essas revelações? Ele estava à beira de algo grande, e a única certeza era que a escolha não era mais sobre ele, mas sobre um legado que transcenderia seu entendimento. E quando a escuridão das figuras começou a se aproximar, ele sabia que o que estava por vir seria algo que ele nunca poderia imaginar. O que aconteceria então? Luís estava paralisado. Seu coração pulsava como um tambor. O homem alto olhava para ele com uma expressão assustada, mas a idosa parecia desfrutar do caos. A risada delirante ecoando pelo ar quente da estrada. Uma sensação estranha subiu pela espinha de Luís, como se as coisas estivessem prestes a desmoronar. Se você não se decidir, eles vão te arrastar para a escuridão. A idosa gritou, desesperada. Mas antes que Luís pudesse responder, uma explosão inesperada cortou o ar. Um outdoor de madeira, à beira da estrada, havia caído, atingindo uma das figuras de negro. O impacto fez com que uma onda de poeira se levantasse, obscurecendo a visão. Luís piscou, tentando entender o que estava acontecendo, mas o caos parecia intensificar-se a cada segundo. As figuras, que antes estavam tão certas de suas intenções, hesitaram. O homem alto aproveitou a chance. Ele puxou Luís pelo braço, fazendo-o recuar. Vem, precisamos fugir agora. Mas Luís se sentiu dividido. O olhar da idosa o prendia. Ela estava ali, sentada no chão, enquanto as sombras começavam a se dispersar, como se a explosão tivesse criado alguma magia. Luís olhou para as figuras. Uma delas, mais alta, parecia ter saído ilesa. Ela não era só uma sombra. A figura inclinou a cabeça e, pro assombro de Luís, o capuz caiu para trás, revelando um rosto familiar. Era a irmã dele, Ana. O coração de Luís quase parou. Ana? O que você está fazendo aqui? Ainda não é o momento, Luís, gritou ela, a voz trêmula, mas determinada. Você precisa entender. Eu não sou quem você pensa que sou. O impacto das palavras reverberou em sua mente. Ele olhou para a idosa, que agora parecia perder a confiança, e então para Ana. Uma confusão tomou conta dele. Você sabendo de algo, você estava envolvida nisso tudo? O medo e a dor nas palavras de Luís foram palpáveis. Ana hesitou, a batalha visível em seu olhar. Eu estava tentando te proteger, Luís, mas a escolha é sua. A idosa riu de uma maneira perturbadora. Ah, meu filho, você realmente achou que sua irmã era só uma inocente? Ela tem seus segredos, segredos que leguei a você. O ambiente ao redor parecia vibrar com a intensidade da revelação. As figuras negras começaram a se mover novamente.
mas agora confusas, como se estivessem perdidas em um labirinto de incertezas. Você é minha irmã, e você traiu nossa família. Luiz sentiu um nó na garganta, a raiva se formando. Ana olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Não, isso não é verdade. Eu não sabia como contar. Eu fiz coisas erradas para tentar proteger você. E a verdade está muito além do que você imagina. Silêncio. O som das sirenes quase se tornara abafado, e a tensão crescia. O homem alto olhou para a idosa, depois para Ana. Uma expressão de entendimento. Você tinha que saber, Luiz, mas isso é mais profundo do que parece. As mentiras e as verdades estão entrelaçadas. O que você escolher pode decidir o nosso destino. Luiz sentiu a mão da idosa em seu braço, apertando, como se fosse uma âncora. Ele estava cercado por revelações, por segredos e uma pressão insuportável. Você precisa decidir rápido, Luiz. A escuridão não espera. A figura de Ana parecia desvanecer-se à medida que as figuras se aproximavam. O desespero tomou conta de Luiz. Ele tinha que escolher entre o passado, que até então conhecia, e um futuro incerto, onde tanto a irmã quanto a mulher que afirmava ser sua mãe tinham papéis que não fazia ideia. E quando Ana deu um passo à frente, puxando algo de sua jaqueta, Luiz sentiu que o chão sob seus pés começava a tremer. O que ela segurava poderia ser a resposta ou a ruína que ele temia. Você precisa fazer isso, Luiz. Ela disse, olhando com uma urgência desesperadora. E no mesmo instante, mais uma vez, tudo desmoronou ao seu redor. A tensão explodiu em um grito distante. Uma escolha não apenas formava seu destino, mas poderia mudar tudo o que ele achava ter entendido. O que Luiz faria agora? O que realmente estava em jogo? E por que a verdade era tão devastadora? Os olhos pesados de todos estavam fixos nele, e a escuridão se aproximava. O que estava prestes a acontecer poderia arruinar tudo ou salvar o que restava. Luiz estava paralisado. Seu coração pulsava como um tambor. O homem alto olhava para ele com uma expressão assustada, mas a idosa parecia desfrutar do caos, a risada delirante ecoando pelo ar quente da estrada. Uma sensação estranha subiu pela espinha de Luiz, como se as coisas estivessem prestes a desmoronar. Se você não se decidir, eles vão te arrastar para a escuridão. A idosa gritou, desesperada. Mas antes que Luiz pudesse responder, uma explosão inesperada cortou o ar. Um outdoor de madeira, à beira da estrada, havia caído, atingindo uma das figuras de negro. O impacto fez com que uma onda de poeira se levantasse, obscurecendo a visão. Luiz piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Mas o caos parecia intensificar-se a cada segundo. As figuras, que antes estavam tão certas de suas intenções, hesitaram. O homem alto aproveitou a chance. Ele puxou Luiz pelo braço, fazendo-o recuar. Vem, precisamos fugir agora. Mas Luiz se sentiu dividido. O olhar da idosa o prendia. Ela estava ali, sentada no chão, enquanto as sombras começavam a se dispersar, como se a explosão tivesse criado alguma magia. Luiz olhou para as figuras. Uma delas, mais alta, parecia ter saído ilesa. Ela não era só uma sombra. A figura inclinou a cabeça, e para o assombro de Luiz, o capuz caiu para trás, revelando um rosto familiar. Era a irmã dele, Ana. O coração de Luiz quase parou. Ana, o que você está fazendo aqui? Ainda não é um memento, Luiz, gritou ela, a voz trêmula, mais determinada. Você precisa entender, eu não sou quem você pensa que sou. O impacto das palavras reverberou em sua mente. Ele olhou para a idosa, que agora parecia perder a confiança, e então para Ana. Uma confusão tomou conta dele. Você sabendo de algo? Você estava envolvida nisso tudo? O medo e a dor nas palavras de Luiz foram palpáveis. Ana hesitou, a batalha visível em seu olhar. Eu estava tentando te proteger, Luiz, mas a escolha é sua. A idosa riu de uma maneira perturbadora. Ah, meu filho, você realmente achou que sua irmã era só uma inocente? Ela tem seus segredos, segredos que leguei a você. O ambiente ao redor parecia vibrar com a intensidade da revelação.
As figuras negras começaram a se mover novamente, mas agora confusas, como se estivessem perdidas em um labirinto de incertezas. Você é minha irmã, e você traiu nossa família. Luiz sentiu um nó na garganta, a raiva se formando. Ana olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Não, isso não é verdade. Eu não sabia como contar. Eu fiz coisas erradas para tentar proteger você e a verdade. A verdade está muito além do que você imagina. Silêncio. O som das sirenes quase se tornara abafado e a tensão crescia. O homem alto olhou para a idosa, depois para Ana, uma expressão de entendimento. Você tinha que saber, Luiz, mas isso é mais profundo do que parece. As mentiras e as verdades estão entrelaçadas. O que você escolher pode decidir o nosso destino. Luiz sentiu a mão da idosa em seu braço, apertando, como se fosse uma âncora. Ele estava cercado por revelações, por segredos e uma pressão insuportável. Você precisa decidir rápido, Luiz. A escuridão não espera. A figura de Ana parecia desvanecer-se à medida que as figuras se aproximavam. O desespero tomou conta de Luiz. Ele tinha que escolher entre o passado que até então conhecia e um futuro incerto, onde tanto a irmã quanto a mulher que afirmava ser sua mãe tinham papéis que não fazia ideia. E quando Ana deu um passo à frente, puxando algo de sua jaqueta, Luiz sentiu que o chão sob seus pés começava a tremer. O que ela segurava poderia ser a resposta ou a ruína que ele temia. Você precisa fazer isso, Luiz, ela disse, olhando com uma urgência desesperadora. E no mesmo instante, mais uma vez, tudo desmoronou ao seu redor. A tensão explodiu em um grito distante. Uma escolha não apenas formava seu destino, mas poderia mudar tudo o que ele achava ter entendido. Ana se virou abruptamente e fez um movimento rápido. Antes que Luiz percebesse, ela revelou o que segurava. Uma pequena caixa antiga, coberta de poeira e com um símbolo que Luiz reconheceu imediatamente. A marca de um culto que sua mãe sempre tinha avisado para evitar. É a chave para tudo, Luiz. Você precisa abrir. Nesse instante, as figuras embranqueceram, os olhares se voltaram para a caixa. O homem alto respirou rapidamente. Não, você não pode. Isso é um erro. E a idosa, com um sorriso perturbador, olhou para Luiz e disse: A escolha é sua, querido. Abrir ou deixar isso levar você até a escuridão. Luiz sentiu a urgência, a atração da caixa. Mas naquele momento, algo chocante aconteceu. Uma das figuras começou a gritar. A sombra dela se contorcia. E logo outra figura pegou seu lugar. Era o pai de Luiz. Ele tinha desaparecido anos atrás. E agora ali estava ele, a figura mais conhecida naquelas trevas, puxando a atenção de todos. Luiz, não escute mais. A verdade é bem diferente do que você acredita. Luiz mal podia acreditar. O choque o atingiu como um soco no estômago. O que estava acontecendo? Ele tinha que decidir entre confiar na mulher que dizia ser sua mãe, na irmã que carregava segredos, ou confrontar o pai que havia partido tantos anos atrás. Tudo enquanto sombras se aproximavam. Olhe em seu coração, Luiz. O pai continuou, seus olhos fixos na caixa. O que você descobrirá pode ser a sua perdição ou a verdadeira redenção. A tensão estava insuportável. Com tudo que tinha, Luiz sentiu uma tempestade se formando dentro dele. O que ele faria agora? Abrir a caixa e desvendar os segredos que mudariam tudo ou recuar e deixar sua vida em risco? Um dilema que poderia selar seu destino e talvez o destino de todos à sua volta. O que estava prestes a acontecer poderia gentilmente mudar tudo ou arruinar o que restava. Luiz percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Luiz estava preso em um turbilhão de emoções. A caixa antiga brilhava sob a luz do sol e a tensão era palpável. O homem alto e a idosa pareciam preparados para o pior, mas a revelação de que Ana era sua irmã fez o mundo de Luiz girar. O que ele deveria fazer? O tempo voava e a escuridão se aproximava. Luiz, confie em mim, Ana gritou, com os olhos arregalados. O pânico no rosto dela o fez hesitar, mas a risada da idosa o deixava inquieto. Ela não é sua irmã, Luiz.
Deixa ir! Bradou o homem alto, evidenciando uma tensão que pairava no ar. Luís sentiu uma pressão imensa, como se tudo estivesse colapsando ao seu redor. O pai, com seu olhar intenso, começou a se desfazer no ar, como se fosse fumaça. Eu tô aqui por você, mas você precisa ser rápido. As figuras negras pareciam esperar, seus olhos brilhantes prontos para devorar. Antes que Luís pudesse fazer qualquer movimento, um estrondo cortou o céu. As sombras ao redor vibraram e uma onda de energia atravessou o ambiente. O chão tremeu e a caixa que Luís segurava começou a brilhar de maneira intensa, ofuscando tudo à sua volta. Ele piscou e, em um instante, viu o rosto de sua mãe, aquele que ele achava estar perdido em suas memórias. Não! Luís gritou, completamente aturdido. Ele sempre teve a imagem dela, uma lembrança doce e suave, mas agora era dúbia, intersectada com a figura aterradora da mulher à sua frente. A idosa se transformou diante dele, seu corpo encurvando-se enquanto um sorriso peculiar se espalhava pelo rosto. Você finalmente me reconheceu, Luís. Eu sou mais do que você pensa. O que ela estava dizendo? O cardíaco de Luís disparou. Não, isso não pode ser verdade. Ele balançou a cabeça, negando com todas as forças. Você não é a minha mãe. Você não sabe nem mesmo o que é ser você, Luís. A idosa tornou-se uma sombra mais escura, e o homem alto se atirou para frente, tentando proteger Ana, que estava paralisada. O que estava acontecendo? As figuras pareciam hesitar, e naquele momento, uma verdade devastadora se revelou. Eu não sou sua irmã. Ana finalmente disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Fui enviada para te proteger, mas a verdade é que eu sou a razão de todo esse caos. Eu sou uma guardiã das sombras. E você também. A revelação atingiu Luís como um raio. O que você está dizendo? Isso não pode ser. Desde o começo, você estava com eles? Ele olhou para a idosa que agora se erguia, triunfante. Você sempre soube, Ana. Tudo isso foi um jogo ao qual eu fui arrastado. Não, eles vão querer sua alma, Luís. Ana lamentou, mas sua voz já estava longe. O brilho da caixa se intensificava, e Luís se viu preso entre a luz dela e a escuridão avançando. E então tudo começou a se desintegrar. O chão se abertura sob seus pés, e uma onda de energia primal varreu a luz. As figuras negras, que há pouco estavam paralisadas, começaram a se contorcer e gritar. A caixa explodiu em 1000 fragmentos de luz. Uma tempestade de cores que engoliu tudo. Luís foi jogado para trás, e no instante em que tudo se dissolveu, ele teve uma visão. Ele viu o passado, a verdade sobre sua mãe, as escolhas horríveis, a verdadeira natureza da vida que julgava normal. No coração daquela confusão, algo se formava, uma nova verdade, uma nova identidade. E assim, em meio ao caos e à luz que se apagava, ele percebeu que a escolha nunca foi apenas sua. Ele deixara de ser uma marionete em um jogo sombrio. A decisão agora estava nas mãos das sombras que antes temia. Eu não sou um deles. Não irei me deixar levar. A escuridão rugiu. O que Luís havia despertado dentro de si? E mais importante, quem ele realmente era? Uma nova batalha estava apenas começando, e as consequências seriam inimagináveis. Luís estava preso em um turbilhão de emoções. A caixa antiga brilhava sob a luz do sol, e a tensão era palpável. O homem alto e a idosa pareciam preparados para o pior. Mas a revelação de que Ana era sua irmã fez o mundo de Luís girar. O que ele deveria fazer? O tempo voava e a escuridão se aproximava. Luís, confia em mim! Ana gritou com os olhos arregalados. O pânico no rosto dela o fez hesitar, mas a risada da idosa o deixava inquieto. Ela não é sua irmã, Luís. Deixa ir! Bradou o homem alto, evidenciando uma tensão que pairava no ar. Luís sentiu uma pressão imensa, como se tudo estivesse colapsando ao seu redor. O pai, com seu olhar intenso, começou a se desfazer no ar como se fosse fumaça. Eu estou aqui por você, mas você precisa ser rápido. As figuras negras pareciam esperar, seus olhos brilhantes prontos para devorar. Antes que Luís pudesse fazer qualquer movimento, um estrondo corpou o céu.
Uma explosão atrás dele fez o chão tremer e a caixa brilhar como nunca. Lâmpadas de sinalização balançaram e estouraram, emitindo faíscas. Luiz, sem entender o que estava acontecendo, viu Ana mudar de expressão. O medo que antes dominava seu olhar deu lugar a uma resolução. Luiz, ela gritou, assustando. A verdade não é o que você imagina. Você precisa saber. Nesse instante, a idosa enfrentou Ana, um brilho maligno em seus olhos. Cale-se, menina. Essa verdade pode destruí-lo. Tinham passado poucos segundos, mas tudo parecia um filme em câmera lenta. A caixa, que parecia ser uma chave, agora emitia uma luz tão forte que cega, ocultando a verdade, talvez. Luiz não conseguia tirar os olhos de Ana, que agora lutava para falar. Você precisa abrir, Luiz. Entre em contato com seu verdadeiro eu. Ela estendeu a mão, mas a idosa se interpunha, determinada a interromper o que estava para acontecer. E foi quando a figura do pai de Luiz se materializou novamente, sua forma flutuante agora mais estável. Escute-a, Luiz, mas cuidado com o que você vai descobrir. Luiz olhou entre os dois. Gritar não adiantava. Ele precisava de forças para enfrentar o que veio a seguir. Ao segurar a caixa, sentiu o calor subir em suas veias, como se um poder ancestral despertasse dentro dele. Ele respirou fundo e, em um ato impulsivo, virou-se para a idosa. Você não é quem diz ser. As palavras saíram impulsivas, mas tomadas de uma força crescente. A idosa sorriu de maneira diabólica. E antes que pudesse retorquir, algo extraordinário aconteceu. A caixa emitiu um jorro de luz que os envolveu a todos. Era como um sol nascendo. Luiz fechou os olhos, a sensação lhe queimando. Ele estava em outro lugar. Um campo vasto e aberto, onde sombras conversavam sussurradas. LF nela se encontrou diante de cenários que se desenrolavam como em uma película antiga. No horizonte, visualizou seu passado. Ele viu imagens de uma casa em chamas e sua mãe correndo para fora, lágrimas nos olhos. Não! Luiz gritou. Mãe, não! E de repente tudo se esclareceu. A idosa não era apenas uma estranha solitária. Ela havia causado o incêndio que levou sua vida. Essa revelação cortou como uma lâmina. Eu fiz isso para nos proteger, gritou a idosa, agora revelando seu verdadeiro eu. Ela não era sua mãe, mas uma entidade sombria que havia se alimentado de suas memórias. As figuras negras agora giravam ao redor deles, como se dançassem sob um ritmo macabro. Ana, respirando com dificuldade, virou-se para Luiz. Você precisa entender que sua força vem de um lugar além do que acreditamos. Seus olhos estavam cheios de desespero e determinação. Abre a caixa, Luiz. Com um único movimento, Luiz abriu a caixa. Uma luz ofuscante explodiu novamente e revelou um amuleto antigo no seu interior. O amuleto brilhava com o mesmo calor que sentia dentro dele. Nesse instante, a imagem da idosa se desfez, como papel molhado. Mas uma nova verdade se impôs a Luiz. O choque percorreu seu corpo. Ele percebera que era parte da linhagem que a idosa havia explorado, preenchido por segredos e sombras. E enquanto a realidade girava e se desfazia, a última visão que teve foi da força de Ana mudando de forma, como se o portal abrigasse uma batalha ancestral. O que era tudo isso? Ele não sabia se o que tinha que enfrentar agora seria sua salvação ou sua perdição. A dúvida corria como um rio selvagem em sua mente, e o terror sobressaltava seu coração. Ele precisava agir rápido, mas o que estava por vir? O que aquilo significava? E o que mais a escuridão podia esconder? Luiz estava ali, segurando a caixa brilhante, sua mente uma tempestade de confusão. E poder pulsava dentro dele, e ao mesmo tempo, tudo parecia desmoronar. A luz quase ofuscava seus sentidos, enquanto as figuras se contorciam ao redor. E ele sentia que o chão sob seus pés estava prestes a se abrir. Abrir! Ana gritou, sua voz cortando o caos como uma faca. Mas ele hesitou, sentindo uma pressão crescente. A idosa, agora, quase completamente transformada em uma sombra, olhou para Luiz
com uma mistura de raiva e desespero. Você não percebe? Abrir isso é um erro. Eles vão te engolir. O olhar do pai de Luiz, há pouco etéreo, agora parecia um indicativo de urgência. Você precisa decidir, Luiz. O poder que você controla não é só seu. Ele determina o destino de muitos. Fez-se um silêncio breve, quase pesado, um instante em que tudo congelou. Luiz olhou para Ana, depois para a idosa, e em um acesso de raiva e confusão, ele gritou: "O que todo mundo está escondendo de mim?" Sua voz reverberou na cena, e então tudo começou a girar. De repente, a caixa começou a se aquecer nas suas mãos. Uma onda de luz explodiu, e a visão de seu passado começou a se desenrolar como um filme. Ele viu seu lar, a casa em que cresceu, cheia de risos, depois rapidamente invadida por sombras. Em instantes, o fogo tomou conta e uma figura familiar se destacou na fumaça, gritando para ele fugir. Seu coração disparou. Não! A imagem se desfez e ele se viu de volta ao presente, mas as sombras ao redor agora revelavam o que ele mais temia. Não, não é possível! Luiz uivou. O que antes se revelava como figuras malignas, agora mostravam rostos de pessoas que ele conhecia. Amigos, vizinhos. Todos eles estavam ali, atormentados. Ana colocou a mão na caixa, tentando puxá-la de suas mãos. Luiz, temos que parar isso! Você não entende o que acontece quando você abre. Mas a luz aumentou, e em meio a tudo isso uma nova voz soou, profunda e ressoante. É hora da verdade, filho. Era a voz da sua mãe. A figura dela, agora mais clara do que nunca, surgiu das trevas. O que você fizer agora mudará tudo. Luiz ficou paralisado. A idosa deixou escapar um grito de desespero. E então algo dentro dele estourou. Mãe, como você pode estar aqui? Você está viva! Mas sempre que ele tentava se aproximar, a figura dela se afastava, sua expressão revelando pânico. O pai de Luiz também começou a desmoronar, seus olhos se arregalando de horror. Você não sabe, você não pode abrir a caixa, o que você vai liberar? As palavras dele ficaram no ar, pesadas, enquanto todas as figuras estavam agora paradas em expectativa intensa. No impulso, Luiz apertou a caixa com força, e um estrondo ensurdecedor ecoou. As figuras de perto agora estavam em uma batalha clara, e tudo o que ele conhecia estava se desintegrando. Mas foi a última revelação que fez seu mundo vir abaixo. A idosa soltou uma risada maníaca. Você realmente acha que eu sou só uma velha? Ela começou a se transformar diante dele, seu corpo se encurtando e mudando. Eu sou a razão para esta linhagem. Você nunca imaginou que é só a ponta do iceberg, não é? Você, Luiz, é o escolhido. Nesse instante, tudo parou, sua mente em um emaranhado. Escolhido? Para o quê? Para ser o novo guardião das sombras? Ele estava prestes a explodir de raiva. A confusão e o medo o engoliam. Você é minha mãe ou não? Eu sou tudo e nada ao mesmo tempo. A idosa gritou agora, sua forma se desvanecendo em um turbilhão negro. Você tem o poder e o peso disso em suas mãos. Decida, você será a salvação ou a perdição. Os rostos conhecidos ao redor de Luiz começaram a distorcer em expressões de desespero e dor. Ele tinha que escolher. Mas como poderia decidir entre o que conhecia e o que era real? O que ele realmente estava prestes a liberar? Seu coração disparava. A única certeza que lhe restava era uma dúvida incômoda. Ele não sabia o que viria a seguir, e ao mesmo tempo a intensidade do poder em suas mãos poderia mudar tudo. O que ele faria agora? Luiz sentia o coração disparar enquanto tudo ao seu redor girava em um tornado de luz e escuridão. As vozes ressoavam na sua mente, misturadas com suas memórias, e a caixa que segurava pulsava com uma energia desconhecida. A figura da idosa se desfazia lentamente, mas suas palavras ecoavam em seus ouvidos. Você é o escolhido. Escolhido para quê? Luiz gritou, impotente. A dor em sua voz cortava o ar como uma faca.
Ele queria saber a verdade, mas não daquela maneira. Ana, a irmã que até então não conhecia, movia-se pela luz, lágrimas escorrendo pelo rosto. Luiz, o que você fizer agora vai afetar todos nós. Não se deixe levar pela escuridão. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que o fazia sentir que havia algo ali que ele apenas não compreendia. As figuras negras avançavam, suas vozes sussurrando entre si, tão próximas que Luiz podia sentir o peso de suas intenções. O calor da caixa aumentava, e ele se viu confrontado com o que realmente era, um ancestral da linha que defendia o mundo das sombras. No fundo, ele sempre soubera que o destino o chamava, mas nunca imaginou o que isso significava. Saia da minha cabeça! Luiz gritou, a voz ressoando na confusão. Ele estendeu a mão, sentindo a energia fluir de sua essência. Olhou para a caixa e, num instante de clareza, percebeu que estava no controle. Eu não sou um instrumento para você. E com um movimento decidido, ele abriu a caixa. Uma onda de luz enorme irrompeu, ofuscando tudo à sua volta. As sombras gritaram, suas formas distorcidas tentando resistir ao brilho que o cercava. Era como se uma batalha cósmica estivesse se desenrolando ali, com Luiz no centro, espremido entre luz e escuridão. Seus pensamentos ecoaram. O que eu tenho que fazer? Sentiu uma força dentro dele, um poder invisível despertando. A lembrança da casa em chamas, da mãe correndo, do pai desaparecendo. Tudo isso se materializou. Ele não estava lutando só por si mesmo, mas por todos aqueles que já haviam sofrido. Então, uma luz dourada emanou de seus dedos, iluminando o ambiente e revelando as verdadeiras formas daquelas figuras obscuras. Elas não eram monstros, mas almas perdidas, presas em um ciclo de dor. Luiz fez uma escolha de compaixão. Liberte-se, ele gritou. As sombras começaram a se dissipar, seus gritos tornando-se sussurros enquanto os rostos conhecidos apareciam, um por um. Ana observava, os olhos cheios de esperança. É isso, Luiz, é a sua escolha. Quando a última sombra se desfez, tudo ficou em uma calma inquietante. O brilho da caixa começou a se apagar, e Luiz sentiu seu corpo relaxar. Ele havia encontrado uma forma de quebrar o ciclo. Mas havia um preço. Uma parte dele precisaria sucumbir para que as outras pudessem ser salvas. Ele olhou para Ana, que agora parecia mais um raio de luz do que uma sombra. Preciso ir, Ana. A escuridão não pode voltar. Este é meu destino. As palavras saíram com um peso, mas havia um alívio em sua voz. E assim, Luiz deu um passo à frente, sentindo o calor da luz tomar conta dele. O passado não podia mais ser mudado, mas a honra e o amor que ele sentia por sua família o guiariam. Em um último olhar, ele viu a expressão de orgulho no rosto de Ana e então tudo se tornou um clarão. A luz desapareceu e ele se viu em sua velha carreta, o rádio tocando suavemente ao fundo. O sol brilhava, mas havia uma nova compreensão dentro dele. Ele era mais do que um simples caminhoneiro. Ele era um guardião, um defensor da luz. Mas em meio à tranquilidade, uma sombra surgiu na estrada à frente. Luiz sorriu, um misto de determinação e curiosidade. O mundo ainda guardava segredos, e ele estava pronto para descobri-los. E enquanto a estrada se estendia diante dele, não esqueça, você precisa se inscrever agora neste canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo a conectar mais pessoas a essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Este é seu momento.